Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve, e as enviou por meio de seu anjo, e as informou ao seu servo, João, o qual deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que ele viu. Bem-aventurado é aquele que lê, e também os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco, provenientes daquele que é, e que era, e que virá, e dos 7 espíritos que estão diante do trono dele, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e chefe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes a Deus e seu Pai. A ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o perfuraram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que virá, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. No dia do Senhor, fui arrebatado em espírito, e atrás de mim ouvi uma grande voz, como de trombeta, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu estás vendo, escreve em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E eu me virei para ver a voz que falava comigo, e ao me virar, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e com o tórax envolvido com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a lã, brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, e os pés dele eram semelhantes a um metal valioso e reluzente, ardentes como em fornalha, e a voz dele era como a voz de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e seu rosto era como o sol brilhando em sua força. E quando eu o vi, caí aos pés dele como morto, e ele pôs sua mão direita sobre mim e me disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Fui morto, e eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E eu tenho as chaves do mundo dos mortos e da morte. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que estão para acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita, e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Apocalipse, capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e sei que não podes tolerar os maus. Provaste aos que se dizem apóstolos e não são, e reconheceste que eram mentirosos. Suportaste sofrimentos, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Senão, em breve virei a ti e tirarei teu castiçal do seu lugar, se não te arrependeres. Mas tens isto: odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E escreve ao anjo da igreja de Esmirna: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu.
Eu conheço as tuas obras, a tua aflição e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis aflição por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. E escreve ao anjo da igreja que está em Pérgamo: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu conheço as tuas obras, e sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas tenho algumas poucas coisas contra ti. Tens lá aqueles que retêm a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios aos ídolos e cometessem pecados sexuais. Assim, também tens aqueles que retêm a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Arrepende-te, senão, em breve virei a ti, e batalharei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. E escreve ao anjo da igreja, que está em Tiatira: isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e pés semelhantes a um metal valioso e reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e sei que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho algumas poucas coisas contra ti. Permites que a mulher Jezabel, que se diz profetiza, ensine e engane meus servos, para que cometam pecados sexuais e comam dos sacrifícios aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse do seu pecado sexual, mas ela não se arrependeu. Eis que a lanço numa cama, e aos que cometem adultério com ela, em grande aflição, se não se arrependerem das suas obras. E matarei os filhos deles. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que investiga os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós e aos outros que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram as profundezas de Satanás, como dizem, não porei outra carga sobre vós. Mas o que tendes, retende até que eu venha. Ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, e as regerá com vara de ferro. Como vasos de oleiro serão quebrados em pedaços, assim como eu também recebi do meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 3. E escreve ao anjo da igreja que está em Sardes: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e firma o resto que está a ponto de morrer. Porque eu não achei as tuas obras completas diante de Deus. Então, lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e tu não saberás a que hora virei sobre ti. Mas também em Sardes tens alguns poucos nomes, ou seja, pessoas que não contaminaram suas roupas, e andarão comigo em roupas brancas, porque são dignos. O que vencer, este será vestido de roupas brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. E eu declararei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia: isto diz o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha,
que fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque tens pouca força e guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que entrego alguns da sinagoga de Satanás, dos que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham e se prostrem aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para testar aos que habitam sobre a terra. Eis que venho em breve. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. E sobre ele escreverei o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e escreve ao anjo da igreja dos Laodicenses. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Melhor seria que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque dizes, eu sou rico, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um miserável coitado, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e a vergonha da tua nudez não apareça. E unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no trono dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como uma trombeta ao falar comigo, disse: Sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e alguém sentado sobre o trono. O que estava sentado era de aparência semelhante à pedra de jaspe e sárdio, e um arco-íris estava ao redor do trono, de aparência semelhante à esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi sobre os tronos 24 anciãos vestidos de roupas brancas, e sobre as cabeças deles coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e 7 lâmpadas de fogo ardiam diante do trono, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por dentro e por fora. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo ser vivente semelhante a um bezerro, o terceiro ser vivente tinha o rosto como de homem, e o quarto ser vivente era como uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não tinham repouso nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Quando os seres viventes dão glória, honra e agradecimento ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. Os 24 anciãos se prostram diante do que está sentado sobre o trono e adoram ao que vive para todo o sempre, e lançam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és tu, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse,
Capítulo 5. E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um forte anjo, proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e soltar seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e soltar seus 7 selos. E olhei, e eis que no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e no meio dos anciãos, estava um cordeiro, como se tivesse sido morto, com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um harpas e recipientes de ouro cheios de perfumes, que são as orações dos santos. Eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era de miríades e milhares de milhares. Eles diziam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Eu ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que nelas há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo o sempre. Os 4 seres viventes diziam: amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram. Apocalipse, capítulo 6. E vi quando o cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz como de trovão: vem e vê. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele saiu como conquistador para conquistar. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi concedido tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem e vê. Olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: vem e vê. Olhei, e eis um cavalo amarelo esverdeado, e o que estava sentado sobre ele, seu nome era Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Foi-lhes dada autoridade para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com morte por doença e com as feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó, soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foi dada a cada um deles uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que também haviam de ser mortos como eles. Vi quando ele abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto.
O sol tornou-se negro como saco de crina, e a lua toda tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira lança de si os seus figos verdes, quando abalada por um grande vento. O céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os comandantes, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e às rochas: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele, e quem poderá subsistir? Apocalipse, capítulo 7. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado onde o sol nasce, que tinha o selo do Deus vivente, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais tinha sido dado o poder para danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus nas suas testas. E ouvi o número dos que foram selados: 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 foram selados. Depois destas coisas, olhei, e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de roupas brancas e com ramos de palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, e se prostraram sobre seus rostos diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, agradecimento, honra, poder e força sejam ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. Um dos anciãos respondeu, dizendo-me: estes que estão vestidos de roupas compridas brancas, quem são? E de onde vieram? Eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas roupas compridas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e servem a ele dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono armará sua tenda sobre eles. Eles não mais terão fome, nem sede, nem o sol, nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará e os guiará até fontes vivas de águas, e Deus limpará toda lágrima dos olhos deles. Apocalipse, capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E eu vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e muitos incensos lhe foram dados, para que os oferecesse com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos incensos, com as orações dos santos, subiu desde a mão do anjo até diante de Deus. O anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados sobre a terra.
a terça parte das árvores se queimou, e toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou sua trombeta, e como um grande monte ardendo em fogo, foi lançado ao mar. A terça parte do mar se tornou sangue, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e a terça parte das embarcações foi destruída. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e uma grande estrela caiu do céu, ardendo como uma tocha. Ela caiu sobre a terça parte dos rios e nas fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. A terça parte das águas se tornou absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, porque elas se tornaram amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta, e a terça parte do sol foi ferida, e também a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e o dia não clareasse em sua terça parte, e a noite da mesma forma. Olhei, e ouvi um anjo que voava pelo meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das demais vozes das trombetas dos três anjos que ainda vão tocar. Apocalipse, capítulo 9. O quinto anjo tocou sua trombeta, e eu vi uma estrela que caiu do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O poço do abismo foi aberto, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi dado a eles poder como o poder que os escorpiões da terra têm. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a nenhuma planta verde, nem a nenhuma árvore, mas somente aos homens que não têm o sinal de Deus nas suas testas. Foi-lhes concedido que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. E o tormento deles era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos preparados para a batalha. Sobre as cabeças deles havia como coroas, semelhantes ao ouro, e seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como dentes de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carruagens de muitos cavalos correndo para a batalha. Tinham caudas semelhantes às de escorpiões, e ferrões nas suas caudas, e seu poder era de causar dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre eles como rei o anjo do abismo. O nome dele em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion. Um ai já passou. Eis que depois disso ainda vem 2 ais. O sexto anjo tocou sua trombeta, e ouvi uma voz dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos de cavaleiros era de 200 milhões, e eu ouvi o número deles. Assim vi os cavalos na visão, e os que cavalgavam sobre eles tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por estes 3, a terça parte dos homens foi morta, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. O poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porque suas caudas são semelhantes a serpentes, tendo cabeças, e com elas causam dano. O resto dos homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar.
e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem do seu pecado sexual, nem dos seus roubos. Apocalipse, capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido com uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco-íris. O rosto dele era como o sol, e os pés dele como colunas de fogo. Na mão dele tinha um livrinho aberto. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ele clamou em alta voz, como quando um leão ruge, e quando ele clamou, os 7 trovões falaram suas vozes. Quando os 7 trovões falaram suas vozes, eu estava a ponto de escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu me dizer: sela as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. O anjo que eu vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, que criou o céu e as coisas que nele há, a terra e as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nele há, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver a ponto de tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumprirá, assim como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu tinha ouvido do céu voltou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. Fui até o anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. Ele me disse: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas em tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e ele era em minha boca doce como mel. Mas quando o comi, meu ventre ficou amargo. Então ele me disse: é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse, capítulo 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara de medir, e o anjo ficou de pé, dizendo: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa fora o pátio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e elas pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei autoridade às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém quiser lhes fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os inimigos. Se alguém quiser lhes fazer mal, é necessário que assim seja morto. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para as transformar em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quando tiverem terminado seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra elas, as vencerá e as matará. Os cadáveres delas jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações verá os cadáveres delas por 3 dias e meio, e não permitirá que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa delas, festejarão e trocarão presentes, porque esses 2 profetas atormentaram os que habitam na terra. Depois de 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou nelas, e se puseram de pé, e grande temor caiu sobre os que as viram. Ouviram uma grande voz do céu, dizendo-lhes: subi aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos as viram. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu. No terremoto, foram mortos 7.000 homens, e os sobreviventes ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai já passou. Eis que o terceiro ai logo vem. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes no céu dizendo: os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos, que estão sentados diante de Deus em seus tronos, prostraram-se sobre seus rostos
e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram, mas veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para serem julgados, e para dares a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. O templo de Deus se abriu no céu, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Apocalipse, capítulo 12. E um grande sinal foi visto no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e gritava, tendo dores de parto, atormentada pelo trabalho de dar à luz. Foi visto outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, e as lançou sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para devorar o filho dela assim que nascesse. Ela deu à luz um filho, um menino, destinado a governar todas as nações com vara de ferro. O filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar preparado por Deus, onde ela seria sustentada por 1260 dias. Houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos também lutaram, mas não prevaleceram. E não foi mais encontrado lugar para eles nos céus. O grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro, foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. Ouvi uma grande voz no céu dizendo: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, regozijem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai dos habitantes da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de grande ira, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão viu que foi lançado à terra, perseguiu a mulher que deu à luz ao menino. Mas foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, onde ela é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, longe da vista da serpente. A serpente lançou da sua boca água como um rio atrás da mulher, para que fosse arrastada pela correnteza. Mas a terra ajudou a mulher. A terra abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. E o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra ao restante de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E eu fiquei parado sobre a areia do mar. Apocalipse, capítulo 13. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés como os de um urso, e sua boca como a de um leão. E o dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. E eu vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, indo atrás da besta. E adoraram o dragão, que tinha dado poder à besta. E também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que falava grandes coisas e blasfêmias. E foi-lhe dada autoridade para fazer assim por 42 meses. E ela abriu sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do nome dele,
do tabernáculo dele e daqueles que habitam no céu. E foi-lhe concedido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada lhe seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E eu vi outra besta subindo da terra, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. E ela falava como um dragão. E ela exercia todo o poder da primeira besta em sua presença. E faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal tinha sido curada. E ela faz grandes sinais, de maneira que até faz fogo descer do céu à terra, diante dos homens. E engana os que habitam na terra, por meio dos sinais que lhe foram concedidos, fazer na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, para fazerem uma imagem para a besta, que tinha recebido a ferida da espada, e ainda assim viveu. E foi-lhe concedido dar espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta também falasse, e fizesse com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E fez com que todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, recebessem uma marca sobre sua mão direita ou sobre suas testas, e que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse a marca ou o nome da besta, ou o número do nome dela. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e seu número é 666. Apocalipse, capítulo 14. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome do Pai dele escrito em suas testas. E eu ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, e como voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de tocadores de harpas, que tocavam com suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, a não ser os 144.000, que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem ao Cordeiro, onde quer que ele vá. Estes foram comprados dentre os homens, sendo primícias para Deus e para o Cordeiro. E não foi encontrado engano na boca deles, porque eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para evangelizar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai glória a ele, porque chegou a hora do julgamento dele, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E seguiu outro anjo dizendo: Caiu a Babilônia, a grande cidade, porque ela deu de beber a todas as nações do vinho da ira do seu pecado sexual. E o terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca dela sobre sua testa ou sobre sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que foi posto sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do tormento deles sobe para todo o sempre. E não tem descanso, de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e se alguém recebe a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor a partir de agora. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, e suas obras os seguem. E eu olhei, e eis uma nuvem branca,
e um semelhante a um filho do homem, sentado sobre a nuvem, tendo sobre sua cabeça uma coroa de ouro, e em sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, clamando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Envia a tua foice e ceifa, pois chegou a ti a hora de ceifar, porque a plantação da terra já está madura. E aquele que está sentado sobre a nuvem lançou sua foice na terra, e a terra foi ceifada. E outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, saiu do altar. E ele clamou em alta voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Envia a tua foice afiada e recolhe os cachos da vinha da terra, porque suas uvas já estão maduras. E o anjo lançou sua foice à terra, e recolheu as uvas da vinha da terra, e as lançou no lagar da grande ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, por 1.600 estádios. Apocalipse, capítulo 15. E eu vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas a ira de Deus se torna completa. E eu vi como um mar de vidro misturado com fogo, e aqueles que venceram a besta, a sua imagem, a sua marca e o número do seu nome, estavam de pé junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros, ó Rei dos santos. Quem não te temeria, ó Senhor, e não glorificaria o teu nome? Porque só tu és santo, porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque teus juízos foram manifestos. E depois disto eu olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos, que tinham as 7 pragas, saíram do templo, vestidos de linho puro e brilhante, e cingidos com cintos de ouro ao redor dos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, aquele que vive para todo o sempre. E o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, enquanto as 7 pragas dos 7 anjos não estivessem completas. Apocalipse, capítulo 16. E eu ouvi uma grande voz do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. E foi o primeiro, e derramou sua taça sobre a terra, e se fez uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham a marca da besta e que adoravam a imagem dela. E o segundo anjo derramou sua taça sobre o mar. E este se tornou em sangue como de morto, e toda a alma vivente no mar morreu. E o terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e sobre as fontes de águas, e se tornaram em sangue. E eu ouvi o anjo das águas, dizendo: Justo és tu, que és e que eras, o santo, porque julgaste estas coisas. Porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhes deste sangue a beber, porque disto eles são merecedores. E ouvi um outro do altar dizendo: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são teus juízos. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe concedido que queimasse os homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino se tornou em trevas, e mordiam de dor suas línguas. E eles blasfemaram o Deus do céu por causa de suas dores e por causa de suas chagas, e não se arrependeram de suas obras. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água se secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, onde o sol nasce. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta,
eu vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios e fazem sinais sobrenaturais, os quais vão aos reis da terra e de todo o mundo, para os ajuntarem à batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e vejam seu impudor. E foram reunidos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E o 7º anjo derramou sua taça sobre o ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, o qual nunca tinha acontecido, desde que existia um homem sobre a terra, tão forte e grande assim. E a grande cidade se fendeu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia veio em memória diante de Deus, para dar a ela o cálice do vinho da indignação da ira dele. E toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. E uma grande saraiva, como de peso de um talento, caiu do céu sobre os homens. E os homens blasfemaram a Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse, capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual os reis da terra se prostituíram, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da prostituição dela. E ele me levou em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia. E ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E em sua mão tinha um cálice de ouro cheio das abominações e da impureza de sua prostituição. E na testa dela estava escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava bêbada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E eu, ao vê-la, fiquei maravilhado com grande espanto. E o anjo me disse: Por que tu ficaste maravilhado? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem as 7 cabeças e os 10 chifres. A besta que tu viste era, e não é, e está para subir do abismo, e irá para a perdição. E os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão maravilhados ao verem a besta que era, e não é, e ainda é. Aqui está o entendimento que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E também são 7 reis, dos quais 5 caíram. Um é, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, é necessário que continue por um pouco de tempo. E a besta que era e não é, ela também é o 8º, e é dos 7, e vai para a perdição. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm uma mesma intenção, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes batalharão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E os que estão com ele são os chamados, escolhidos e fiéis. E ele me disse: As águas que viste, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que tu viste na besta, estes odiarão a prostituta, e a farão desolada e nua, e comerão a carne dela, e a queimarão com fogo. Porque Deus deu em seus corações que cumpram a intenção dele, e tenham uma mesma intenção, e deem o reino deles à besta, até que as palavras de Deus se cumpram. E a mulher que tu viste é a grande cidade, que tem o reinado sobre os reis da terra. Apocalipse, capítulo 18. Depois destas coisas,
Vi outro anjo descendo do céu com grande poder, e a terra foi iluminada pela sua glória. Ele clamou fortemente em alta voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e ela se tornou habitação de demônios, prisão de todo espírito imundo e prisão de toda ave impura e odiável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira, da prostituição dela, os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram com o poder da sensualidade dela. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos pecados dela, e para que não recebais das pragas dela. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das maldades dela. Retribuí a ela assim, como ela tem vos retribuído, e duplicai a ela em dobro, conforme as obras dela. No cálice em que ela preparou, preparai em dobro para ela. O quanto ela se glorificou e viveu sensualmente, tanto dai a ela de tormento e pranto, porque ela em seu coração diz: Eu estou sentada como rainha, e não sou viúva, e nenhum pranto eu verei. Portanto, em um dia virão as pragas sobre ela, morte, pranto e fome, e ela será queimada com fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra, que se prostituíram com ela e viveram sensualmente, prantearão por ela quando virem a fumaça de sua queima. Estando de longe, por medo do tormento dela, dirão: Ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade. Porque em uma hora veio o teu julgamento. Os comerciantes da terra choram e lamentam sobre ela, porque ninguém mais compra as mercadorias deles. Mercadoria de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda e escarlate. De toda madeira aromática, de todo objeto de marfim, de todo objeto de madeira valiosíssima, de liga de cobre, de ferro e de mármore. E canela, perfumes, óleo aromático, incenso, vinho, azeite, farinha fina, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carruagens, corpos e almas humanas. O fruto do mau desejo de tua alma foi embora de ti, e todas as coisas deliciosas e excelentes foram embora de ti, e tu não mais as acharás. Os comerciantes destas coisas, que por ela se enriqueceram, estarão de longe por medo do tormento dela, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, púrpura e escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma hora tantas riquezas foram assoladas. Todo o capitão de embarcação, toda a multidão que estava em barcos, marinheiros e todos os que trabalham no mar, se puseram de longe. E vendo a fumaça da queima dela, clamaram dizendo: Havia algo comparável a esta grande cidade? Eles lançaram pó em suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, em que todos os que tinham barcos no mar se enriqueceram da opulência dela. Porque em uma hora ela foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus já tem julgado dela a vossa causa. Um forte anjo levantou uma pedra, como uma grande pedra de moinho, e a lançou no mar, dizendo: Com tal violência, Babilônia será lançada, aquela grande cidade, e não mais será achada. Voz de arpistas, músicos, flautistas e tocadores de trombeta não mais se ouvirá em ti. Nenhum artesão de toda arte não mais se achará em ti. E ruído de moinho não mais se ouvirá em ti. Luz de lâmpada não mais iluminará em ti. Voz de noivo e de noiva não mais se ouvirá em ti. Porque teus comerciantes eram os grandes da terra, e por tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos sobre a terra. Apocalipse, capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi a voz de uma grande multidão no céu que dizia: Aleluia, salvação, glória, honra e poder ao Senhor nosso Deus,
porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois ele julgou a grande prostituta, que com sua prostituição corrompia a terra, e vingou o sangue dos servos dele da mão dela. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 animais se prostraram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E saiu uma voz do trono dizendo: Louvai ao nosso Deus, todos vós, servos dele, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E eu ouvi como a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Alegremo-nos e fiquemos muito contentes, e demos glória a Ele, pois já chegou a festa de casamento do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. E foi concedido a ela que se vestisse de linho fino, puro e brilhante, pois o linho fino são as justiças dos santos. E ele me disse: Escreve: Bem-aventurados aqueles que foram chamados para a ceia da festa de casamento do Cordeiro. E ele me disse: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu me lancei aos pés dele para o adorar. Mas ele me disse: Olha, não faça isso. Eu também sou companheiro servo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele era chamado Fiel e Verdadeiro, e em justiça ele julga e guerreia. E os olhos dele eram como uma chama de fogo, e sobre a cabeça dele havia muitas diademas, e ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, a não ser ele mesmo. E ele estava vestido com uma roupa tingida de sangue, e o nome dele é chamado Palavra de Deus. E os exércitos no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da boca dele saía uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele as dominará com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho da ira e da indignação do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre sua roupa e sobre sua coxa escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava no sol, e ele clamou em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu: Vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos governantes, e a carne dos fortes, e a carne dos que se sentam sobre eles, e a carne de todos, livres e servos, dos pequenos e dos grandes. E eu vi a besta, e os reis da terra, e os exércitos deles juntos, para fazerem guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo, e contra o exército dele. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais sobrenaturais, com os quais tinha enganado aos que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo ardente em enxofre. E os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo. E as aves se saciaram com as carnes deles. Apocalipse, capítulo 20. E eu vi um anjo descendo do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele deteve o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, prendeu-o ali e selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Eu vi tronos, e os que se sentaram sobre eles, e foi concedido a eles o julgamento. E vi as almas daqueles que tinham sido degolados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não tinham adorado a besta nem a imagem dela, e que não receberam a marca dela sobre suas testas e sobre suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Mas os outros mortos
não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, a Gog e a Magog, para as ajuntar em batalha. O número delas é como a areia do mar. Eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. E desceu fogo do céu, vindo de Deus, e os consumiu. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Eu vi um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele. Da presença dele a terra e o céu fugiram, e não foi achado lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as obras deles. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o mundo dos mortos entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 21. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, vinda de Deus, preparada como noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu, dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e com eles habitará, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará toda lágrima dos olhos deles. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E ele me disse: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Ele me disse: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, pecadores sexuais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas veio a mim e falou comigo, dizendo: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a um grande e alto monte, e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, descendo do céu, vinda de Deus, tendo a glória de Deus. Sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe, cristal brilhante. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos nelas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. No oriente tinha 3 portas, no norte 3 portas, no sul 3 portas, e no ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade estava posta na forma de um quadrado. Seu comprimento era tanto quanto sua largura. Ele mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura eram iguais. Ele mediu seu muro, 144 côvados, conforme a medida humana, que é também a medida do anjo. A constituição do muro
era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso, o 11º, jacinto, o 12º, ametista. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não necessita de sol nem de lua para que brilhem nela, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão a ela a glória e a honra deles. Suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. A ela serão trazidas a glória e a honra das nações. De maneira nenhuma entrará nela algo que contamine, faça abominação e mentira. Somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 22. Ele me mostrou o rio puro da água da vida, claro como cristal, que vinha do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um lado e do outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto a cada mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Não haverá mais maldição alguma. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Eles verão o rosto dele, e o nome dele estará em suas testas. Ali não haverá mais noite, e não terão necessidade de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Ele me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Eis que logo venho. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E quando eu as ouvi e vi, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava estas coisas. Ele me disse: olha, não faça isso, porque eu sou um companheiro servo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Ele me disse: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, seja ainda justificado. E quem é santo, seja ainda santificado. Eis que logo venho, e minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um conforme a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados os que guardam os mandamentos dele, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas de fora estarão os cães, os feiticeiros, os pecadores sexuais, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu dou testemunho a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar a estas palavras, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, venho em breve. Amém. Sim, vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.
Você acabou de ouvir o livro do Apocalipse completo. A palavra viva, que revela o fim, mas também anuncia um novo começo. Se esse conteúdo edificou sua fé, curta, compartilhe e siga o canal Livros da Bíblia. E aprofunde sua caminhada com Deus em livrosdabiblia.com.br. A jornada não termina aqui. Ela apenas começou. Deus abençoe a todos.